Fala, galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva aqui. Desta vez estou com a nutricionista especializada em atletas de jiu-jitsu, Natália Chantre. Natália, é um prazer ter você aqui. Essa resenha que já era para ter acontecido Verdade. há bom tempo, mas enfim, conseguimos o horário e vamos estar aqui debatendo e auxiliando principalmente a comunidade do jiu-jitsu. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho que você tem feito na comunidade do jiu-jitsu, né? Nós que vivemos do jiu-jitsu sabemos o quanto é difícil, né, a gente conseguir esse reconhecimento, e você merece os parabéns, você está fazendo um trabalho muito bem feito. Obrigado. Coach, queria que você começasse falando sobre o seu trabalho para a galera. A galera já te acompanha bastante no Instagram, mas a gente vai estar para um público novo aqui no YouTube. Qual é a principal missão da Natália Chantre hoje? O que a Natália Chantre trabalha para o jiu-jitsu? Bom, vamos lá. O Vitor me chama de coach porque ele realmente me conhece há muitos anos, né? Eu, quando vim para os Estados Unidos há quase 9 anos, eu mudei de carreira, né? Só estou fazendo uma introdução para as pessoas Sim. entenderem um pouquinho. Eu sou advogada, me formei no Brasil, vim para os Estados Unidos, sou casada com um atleta de jiu-jitsu, Samir Chantre. Convivo nesse meio, né? Desde que eu tenho 16 anos, hoje eu tenho 33 anos. Então, assim, uma longa caminhada, eu entendo bem a vida do atleta. E aí, chegando aqui, eu me deparei com o Samir, totalmente despreparado para fazer corte de peso, sofrendo muito para bater o peso pluma. E eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Eu procurei um nutricionista que pudesse fazer esse trabalho mais personalizado, mais próximo, porque na minha cabeça eu nunca entendi isso de você fazer uma consulta e o atleta seguir sozinho, né? O atleta ele precisa de quase que uma babá ali do lado dele, realmente guiando, porque Exato. ainda mais o atleta profissional, né? Várias propostas surgem no meio do caminho, situações adversas acontecem, às vezes alguma lesão, adoece, e o profissional ele precisa estar ali ao lado para entrar para resolver a situação, né? E se você tem só uma consulta, aí fica muito complicado. Então, eu queria esse profissional e eu não encontrei. Eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que virar essa profissional que eu procuro para o meu marido e realmente eu não encontrei. E aí foi aí que eu falei, bom, vou estudar nutrição. Comecei como health coach, foi o primeiro curso que eu fiz. Fiz no melhor curso de health coach aqui dos Estados Unidos, que é em Nova York. Depois eu comecei a trabalhar com atleta, mas eu vi que ainda era muito raso, não era o suficiente para eu trabalhar em alto nível com os atletas. Mas você me conheceu nessa época, e aí todo mundo me Sim. chamava de coach. E eu falava, gente, não me chama de nutri, porque eu não sou nutricionista. E eu falei, não, vou estudar nutrição, porque eu quero realmente ter um trabalho diferenciado e ter mais conhecimento. Fiz nutrição, me especializei em nutrição esportiva. E aí eu vi que realmente o que eu era apaixonada mesmo era trabalhar com atletas de jiu-jitsu, praticantes e atletas de jiu-jitsu. Porque antes, quando eu era health coach, eu atendia outras pessoas. Depois eu vi que era o que eu amava, assim, sabe? Quando você faz algo que você ama, o resultado vem de forma diferente. Você tem brilho nos olhos, sabe? E eu sou Sim. assim. Eu não vejo tempo para falar, não vejo, são 11 horas da noite, não vou responder meu atleta. Isso não existe. Final de semana, não, eu falo com eles qualquer momento. Então, assim, hoje, o atleta, quando ele me contrata, ele tem certeza que ele tem uma pessoa ali para todos os momentos. Então, se ele vai num restaurante, não sabe o que pedir, ele me manda um menu, eu vou orientar. Então, a ideia é ajudar a segurar na mão mesmo para que o peso, né? Que sempre, na verdade, assim, nem todos precisam cortar peso, mas esse é um grande sofrimento da maioria dos atletas. Sim. Então, eu quero tirar esse peso deles e falar: não, essa responsabilidade é minha. Com você é só treinar, só se dedicar no tatame, lapidar a sua técnica que, com relação à performance direcionada à nutrição, deixa comigo. E é isso que eu tenho feito. E eu acho que é por isso que os atletas que estão comigo ficam por tanto tempo. Eu acho assim, Vitor, você consegue até, alguns profissionais, vou fazer o acompanhamento de um atleta X conhecido,
Mas se você não tem uma base muito boa, você não tem um trabalho com uma base mesmo, com resultados, você não sustenta. E eu falo que o meu trabalho, ele se sustenta porque ele tem uma base, ele tem resultados, né? Então, eu tenho atletas aí que estão comigo há 4, 5 anos, né? Thalisson, Natiele, Ribamar está comigo há muito tempo também, Gabriel Souza ainda era faixa marrom, o Thales também ainda era faixa marrom. Então, assim, a gente já conquistou muitas coisas juntos. E pergunta para eles se eles querem largar. Larga não, que eles sabem que realmente funciona. É verdade, você faz um trabalho bem diferenciado. Eu que vivo isso também, a maioria dos atletas, e o grande problema deles, a gente está numa semana de Mundial, quinta-feira já começa, então essa semana sempre é a semana mais tensa para alguns. Outros que já têm um cuidado já conseguem tirar um peso, é um peso a menos, é uma preocupação a menos na questão do peso. Conta pra gente, quando você chegou para estudar a comunidade, quais os principais erros que você se deparou? Você falou assim, nossa, como que você faz isso, ainda consegue lutar, e alguns até venciam, mas outros também não conseguiam performar como gostariam. Como foi assim, tu falou, cara, isso aqui fiquei chocada. Eu vou falar porque é recente, eu vou falar do mais recente e que era para mim era meio inacreditável, porque quando o Guilherme Mendes me procurou para acompanhar os principais atletas nele, né, de competição, ele foi me testando. Primeiro ele foi um, aí depois foi outro, aí depois ele, então tá, agora pode cuidar do Tainan. E aí, quando chegou no Tainan, você pensa assim, nossa, é um atleta, você pensa que tá perfeito. O que será que eu posso agregar no Tainan, na performance do Tainan? E aí eu tomei um susto, né? Eu vou falar disso porque ele já comentou, então é algo que algumas pessoas que assistiram a entrevista já viram. O Tainan, ele não tinha uma hidratação adequada, ele consumia uma quantidade de água muito aquém do que um atleta de alta performance como ele treina intenso, né? Pela manhã ele tem 3 horas de treino. Então, assim, ele tem um gasto muito alto, então ele não repunha o que ele deveria. Então ele já vivia desidratado praticamente. Isso eu já fiquei bem assustada, porque a desidratação ela impacta na performance. Sim. E outra coisa que ele e o Jonathan Alves também faziam, que era só fazer 2 refeições por dia. Então, ele treinava em jejum, que teoricamente não tem problema, tá? Depois a gente pode até falar sobre isso, mas eles não estavam cuidando do pré-treino, que no caso deveria ser o jantar. Então, eles faziam só o almoço, então passavam a tarde inteira trabalhando, dando aula, sem comer nada, desidratados, e à noite jantavam. Então, eu fiquei bem, assim, impactada, que eu falei assim, é uma coisa Realmente que um para mim choque. parecia simples, sabe? Você não imagina. Realmente é um choque, assim, até pela performance que eles sempre tiveram com não tendo esse cuidado. Então, a questão, você podia falar um pouco mais específico dessa questão da água, né? Muito atleta acha que o certo é desidratar e para que ele vai chegar bem lá no peso, mas isso interfere muito no corpo do ser humano, principalmente o atleta, né? Isso vem muito de uma cultura do MMA, né? E aí os atletas de jiu-jitsu ficam tentando meio que replicar, e não é bem por aí, né? Você tem uma queda de performance, sim. Acontece que tem atletas que o nível do jiu-jitsu, né, a técnica tá tão alta que mesmo ele lutando desidratado, ele ainda consegue ganhar. Mas eu falo para eles que não é só sobre ganhar, é sobre performar. Então, imagina se o Tainan naquela luta com o Ronaldo do PAN, ele tivesse comido um negocinho diferente. Gente, qualquer coisa naquela luta faz a diferença. Uma quantidade de água, se você está hidratado e o outro está um pouco mais hidratado, já faz diferença na performance. Então, esse hábito dos atletas de jiu-jitsu, eu acredito que vem do MMA. Tem situações, Vitor, que a gente pode programar uma desidratação. Existe uma quantidade que teoricamente não é tão prejudicial e a gente consegue recuperar dependendo do tempo que a gente tem, da pesagem para o dia da luta. Então, em situações como os eventos do Grande Slam, é possível que a gente programe
uma desidratação. Dependendo de quanto o atleta começou o corte de peso, às vezes vale a pena a gente desidratar ali 1 pound e meio, até 2, que a gente vai ter ainda 24 horas para recuperar esse atleta. Agora, em eventos da IBJJF, eu acho que pode ser um tiro no pé, ainda mais que agora está começando a ficar difícil até nas faixas coloridas, né? Então, é muito arriscado você lutar, e agora que mudou, né, na IBJJF, que no segundo dia já é a semifinal. Então, no primeiro dia você tem guerras, né? A gente vai ter agora, no Mundial, provavelmente, o Tai com o Jonathan Alves, o Mika, provavelmente, com o Matheus Gabriel. Então, ali são detalhes. E uma coisa eu posso garantir, eles vão estar prontos. Vão estar muito... Já estão prontos, né? Estão no peso, estão bem. 100% bem, sabe? Mentalmente, físico, o treinamento foi muito bom. Então, o detalhe faz diferença. Então, eu torço para que ou lute muito bem o adversário, ou se tiver desidratado, aí não ganha. Não, um detalhezinho vai fazer diferença. E o legal do seu trabalho também, que já acompanhei bem de perto, é que você vai muito além de ser só a Nutri, você vai muito além de entregar, ó, você tem que fazer isso aqui. Você realmente pega na mão do atleta. Tem atletas que são complicados, eu sei disso, e você sempre faz um cardápio adaptável para o atleta. Isso eu realmente não vi, além de você fazer. Como que funciona esse cuidado assim de você acompanhar? Desde o dia que o atleta ele entra para o seu time até a data do evento que ele vai lutar. Desde que você começou a fazer esses acompanhamentos, qual era o maior receio que você viu nos atletas, assim, desse medo da balança em si? Eu acho que, na verdade, eles têm muitas... por exemplo, o Cole. Eu estou citando alguns atletas porque fica mais fácil das pessoas até Sim. entenderem com quem que eu trabalho também. Ele tinha muito medo de consumir a creatina, porque diz que retém muito líquido e poderia não bater peso. Ele tinha esse medo. Então, agora ele vai lutar o Mundial suplementando creatina. Isso eu tive que falar para ele: confia em mim, vai dar certo, porque o atleta já fica com aquilo na cabeça. A questão do consumir carboidrato, né? Na cabeça do atleta tô na semana do campeonato, ainda falta um pouquinho de peso para cortar. O ideal é que na semana do campeonato já esteja no peso, mas tem situações que acontece que ainda falta um pouquinho cortar o kimono. E eles ficam assim: como que eu vou consumir carboidrato? Não, eu sempre entendi, eu sempre vi as pessoas cortando peso comendo salada e frango. Agora, como que um atleta vai performar comendo salada e frango? Não tem como, não tem como. Vai um atleta lutar com o Tainan comendo frango e salada. Ele não vai nem ver o Tainan, não vai. Então, tudo isso eu tive que desmistificar e fazer um trabalho de confiança. Falar: olha, você me escolheu porque você confia no meu trabalho. Então, deixa eu trabalhar. E aí, quando o atleta ele deixa a nutricionista trabalhar, a mágica acontece. É porque muitos não deixam. Eles confiam desconfiando. Então, às vezes, eles fazem coisa e não te contam, fazem trocas erradas e não te falam. Isso já aconteceu, inclusive, comigo. Outros vão fofocando, conversando, falando: ó, vou te contar um negócio, mas ele faz isso, isso e isso. E aí, depois eu tento. Porque, além de nutricionista, eu sou coach. Então, eu consigo, com uma abordagem mais... uma abordagem diferente de só nutricionista. Então, eu consigo retirar várias informações importantes e eu trabalho com cada um de uma forma completamente personalizada. Tem pessoas que realmente não vão querer falar com o nutricionista todo dia. Agora, tem gente como o Cole que fala comigo da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, desde o dia que ele começou comigo. Então, eu sei tudo do Cole. O que isso me traz? Muita informação sobre ele. Então, eu consigo deixar ele 101% para a competição. Nada foge do controle, sabe? Tudo tá ali, então fica muito mais fácil. Mas eu tenho um atleta que é mó correria, que viaja muito, e aí não dá para falar todos os dias. Foi até um post recente que eu vi a Bianca Basílio, que também é atleta sua. Começou agora. Ela com uma garrafa grande de água dentro do avião. Então ficou meio que... Eu vi você falando também sobre o atleta que pensa que vai ganhar peso
se beber água. Beber Na real, água. ele ganha quando não bebe água. Então, ele fica retido quando não bebe água. Exatamente. Como que funciona essa retenção, assim, quando o atleta vai viajar, Natália? Exatamente. Eu preparo ele para a viagem em diversos aspectos, né? E a hidratação é uma dessas situações. E para a gente evitar essa retenção, que é bem comum em vários atletas, porque realmente eles não têm conhecimento, né? Então, eu oriento que não consuma as refeições que o avião oferece, que é cheio de glutamato, de sódio, enfim, tudo que um atleta não deve consumir. Continuar consumindo uma boa quantidade de água, porque senão você vai reter. Usar meia de compressão, às vezes levantar, fazer alguns exercícios. Se tem preparador físico, geralmente eles passam alguns exercícios para fazer no avião. Então, isso tudo ajuda. E o que aconteceu com a Bia Basile foi, ela chegou aqui maravilhosa no peso, nada de retenção, que poderia ser até normal chegar com um pouquinho, mas ela não chegou nem com isso. E ela tá bem recente comigo, e a gente conseguiu em pouco tempo deixar ela no peso sem fazer sauna, que era um grande questionamento. Inclusive, eu estava falando ontem com ela no telefone, ela falou: eu preciso muito falar com você, Nutri, porque ela já entendeu como funciona, né? Eu visto a camisa do meu atleta. Então, a partir do momento que ele começa a trabalhar comigo, eu torço por ele. Eu falo que depois da mãe, sou eu ali torcendo para ele estar ali no topo do pódio. Então, eu faço tudo o que for necessário. Então, na hora de tomar as decisões com relação à categoria, os eventos que vão lutar, muitos atletas, óbvio, conversam com seus professores, às vezes o marido, né, a esposa que é do jiu-jitsu também, e conversam comigo, com um preparador físico, e eu realmente dou a minha opinião sobre isso. E ela entendeu já isso com tão pouco tempo, né? E a gente conversou por 40 minutos e ela falou assim: Natália, eu não tinha noção de que era muito mais do que um acompanhamento nutricional, sabe? Você realmente oferece, e talvez o que eu falei para ela ontem pode mudar a história dela, em tomadas de decisões que podem realmente mudar a história dela. Então, vai muito além, sabe? Só do acompanhamento nutricional. É bem mais profundo. Porque realmente a gente entra em assuntos mais complexos. Mas que interfere na performance. Sim. E a gente está vivendo um momento de profissionalização no jiu-jitsu. É uma maré que está subindo e só vai realmente surfar nessa onda boa do jiu-jitsu quem realmente, de fato, for profissional. E ainda existe uma parcela muito grande de atletas que negligenciam essa parte nutricional. Por que você vê essa falta de cuidado em alguns atletas, até mesmo da elite do esporte? Você vê que o cara é bom de jiu-jitsu, mas ele pode ir além ou tá batendo na trave porque realmente ele não quer cuidar dessa parte nutricional. É que muitas vezes eles não passaram por uma situação e que visse assim, o que eu comi, eu deixei de comer, a forma que eu bati o peso foi o que me tirou do topo. Então, tem um atleta, né, que me procurou, que foi justamente isso, ele teve que passar por essa situação, um corte de peso que comprometeu, ele perdeu para um atleta que ele poderia totalmente ter ganhado, e que hoje todo mundo quer ver a luta deles. E por conta desse corte de peso para essa luta, ele resolveu me procurar. Talvez se isso não tivesse acontecido, ele não iria me procurar. Então, muitas vezes o atleta ele precisa passar por essa virada de chave, sabe? Passar por uma situação complicada, porque muitos atletas realmente são extremamente talentosos e pensam assim: eu confio no meu jiu-jitsu, eu sei um pouquinho, vejo que as pessoas comem, e não entendem que vai muito além, né? A gente cuida dos detalhes mesmo, não é só aquilo que o pessoal posta. Então, eu acho que os de elite são isso, eles ainda não passaram por uma situação que comprometesse a performance por conta da alimentação. Só que mudou realmente, foi o que você falou, por conta da profissionalização, né, do jiu-jitsu, isso respinga na gente. Então, então as pessoas começam a buscar o serviço, a realmente não negociar valores, a pagar o valor que você oferece. Então, eu até nos stories falei um dia desse, né? Eu tô bem surpresa porque, assim, atletas renomadíssimos
no jiu-jitsu que poderia pedir patrocínio para qualquer nutricionista, que eles iriam conseguir. E eles chegam para mim e falam: Natália, qual é o seu valor? Então, hoje, o atleta, por ele ter um retorno financeiro melhor, né, em lutas casadas, em negociar bem patrocinadores, eles podem ter a oportunidade de escolher quem vai estar ao lado deles. Antigamente, na época do Samir, né, uns 10 anos atrás, tudo que o atleta queria era algum profissional para estar do lado dele, só para dar uma orientada. Então, não importava o nome do profissional, ele nem sabia dos resultados que aquela nutricionista tinha, se trabalhava com atleta de jiu-jitsu, nada. Só queria alguém ali patrocinando para dar uma orientada nas loucuras que eles faziam. Hoje em dia, não. Hoje em dia está mudando. Então, eu fico bem feliz. Eu tenho certeza assim, que tem pessoas que podem olhar meu Instagram e olhar os atletas que eu acompanho e pensar que é patrocínio, Vitor. Sim, realmente é Muitos uma devem coisa. achar. Realmente é uma coisa que está mudando no jiu-jitsu. Até eu também que faço um trabalho de assessoria de comunicação, a gente até trabalha junto também. Uhum. Então, eu recebo muitas mensagens perguntando se eu patrocino o atleta. Eu falo, não, cara. Ele realmente contratou o meu serviço e a gente faz esse trabalho com ele nos campeonatos, fora dos campeonatos. Então, a galera do jiu-jitsu, ela tá deixando de querer, os atletas em si estão deixando de querer resolver tudo sozinho. Que na geração passada era muito assim, o atleta ele era seu próprio preparador físico, seu próprio nutricionista, então ele ia medindo pelo resultado dele. Pois que eu fiquei em segundo, então acho que eu treinei O pouco, professor treinei muitas mais. vezes também orientava, né? O próprio professor Sim. de jiu-jitsu era que falava, ó, come isso aqui, come aquilo ali. E falava sobre preparação física também, né? E às vezes É, nem é preparador físico. o preparador, a preparação física em si, eu vejo de um tempo para cá, o Ítalo Vilarda é um ótimo preparador físico, o Rafael, e eles vieram com uma proposta que nunca teve no jiu-jitsu. Então, quem realmente está trabalhando com eles, assim como você, todo mundo está vendo que está tendo um destaque. Então, você quer ser o melhor, você tem que trabalhar com os melhores. E Então, você ser profissional, né? sim, Você não ficar se vendendo, sabe? Assim, no sentido assim de diminuir o seu valor, sabe? Fala, o meu valor é isso, porque eu invisto em conhecimento, né? É caro. Você está em campeonatos, acompanhando atletas, fazer cursos, os que eu faço, os que são os mais você caros. poderia acompanhar de casa, né? Mas você vai lá, e esse apoio para o atleta eu vejo como diferencial. Ter uma pessoa que está acreditando nele ali faz muita diferença. Muitos atletas, por exemplo, viajam até sozinho, não tem um apoio familiar, então ainda não vivem nos Estados Unidos. Então, ter você lá ajuda bastante também. Traz muita segurança de saber o que eu precisar tem a Natália ali. Né? Na dúvida tem ela ali. Às vezes, numa mensagem, não dá tempo suficiente. Então, eu tô ali assistindo a luta, eu já tô vendo como foi a performance dele e como vai ser para a próxima, quanto tempo a gente tem, o que a gente pode utilizar. É muito rápido. Muito rápido. Então, faz diferença e eles já sabem disso. Então, na maioria das vezes, eles falam: quando você vai chegar, Nutri? Você vai me ver? Eu luto tal, não sei o que. Eu falei, gente, calma, eu vou estar lá, vou assistir todo mundo, porque eu realmente curto muito, sabe? E essa questão de profissionalizar, é por isso que hoje eu, com tranquilidade, eu consigo trabalhar só com atletas de jiu-jitsu. Se eu fizesse parceria e patrocínio com todo mundo, como que seria sustentável? Não tem como. Então, eu tenho noção que eu estou abrindo portas para futuros nutricionistas que querem trabalhar só com jiu-jitsu. No meu Instagram, eu recebo muitas estudantes de nutrição, uma gracinha, querendo cursos, querendo mentorias, porque querem traçar esse caminho que antes não existia. Vitor, eu não conheço nenhum nutricionista que trabalhe só com jiu-jitsu. Você pode achar que trabalha com MMA e jiu-jitsu, trabalha com artes marciais, trabalha com muitos atletas, mas atende um público geral. Agora, só jiu-jitsu, eu nunca vi. E é totalmente Sim, possível. é realmente um trabalho diferenciado, porque até o jiu-jitsu,
tudo que for para o jiu-jitsu tem que ser muito diferente. Então não tem como ser um preparador físico ele te mandar você fazer exercício igual uma pessoa que não treina jiu-jitsu fosse fazer. Então acho um pouco errado isso. O Ítalo fala, ele tem os estudos de base, por exemplo, do CrossFit. Alguns atletas se sentem muito bem fazendo CrossFit e ele não é a favor do CrossFit para os atletas. Então essa caso de estudar coisas para o jiu-jitsu é muito bom para a comunidade, porque uma hora você vai pensar, pô, realmente, esse estudo aqui está dando certo, posso performar melhor fazendo isso. Então, acredito que tudo no jiu-jitsu está melhorando e o cuidado da imagem também, que é uma coisa que você faz bastante, esse cuidado das imagens, e reflete bastante nos seus atletas isso, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu tenho muitos atletas com o Ítalo Vilardo. Ele me indica, eu indico ele, a gente trabalha muito junto. E às vezes, para a gente tirar um estresse do atleta, a gente conversa entre a gente o que deve ser feito para melhorar e já passa para o atleta aquilo resolvido. Então, isso é bem legal. E com coaches também, né? O meu diálogo com o Guilherme é direto, sabe? Tem situações que eu não vou falar com o Jonathan, não vou falar com o Tainan, com o Cole, com o Steve. Não, eu falo direto com o Guilherme, ó, tá acontecendo isso, o que você acha? Você percebeu que no treino, por exemplo, o Cole, ele é muito rigoroso com ele, sabe? Com a performance dele. Então, teve um dia que ele falou assim, treinei bem, mas não foi tão bem assim. Aí eu falei, ué, será que tem alguma coisa que a gente precisa fazer e tal, para eu ajustar? Aí eu falei com o Guilherme, não, treinou bem pra caramba e tal, não sei o quê. Só que assim, ele não finalizou, eu acho que todo mundo, ou algo do tipo assim, sabe? Porque ele tem um nível de exigência com ele altíssimo, entende? Então, essa conversa com o coach é extremamente importante, porque às vezes eu ia ficar só com a informação dele, achar que a performance dele não estava boa e não era bem assim. E realmente o atleta Então, se cobra muito mesmo, né? Então, muito. Uns essa mais que régua os que outros. essa régua que o atleta às vezes coloca nele chega a ser um pouco injusta pelo trabalho que ele está fazendo. Então, ele está um ótimo atleta profissional. Eu fico impressionado hoje, cara, quando eu vejo os atletas de faixa roxa, que é o caso dele, faixa azul, cuidando mais da carreira, da saúde, do que atletas faixa preta, sabe? Eu falo, cara, e às vezes você vê ele tendo uma visibilidade maior do que a faixa preta, e alguns Ele podem dá torcer o seminário, nariz. ele ganha dinheiro com isso, ele dá várias aulas. Ele dá E aula eu para faixa preta. Assim, eu com o Cole, admiro muito ele. Eu sou suspeita a falar. Porque eu admiro. Às vezes eu converso com ele, não parece que eu tô conversando com um menino de 17 anos. É um nível de maturidade, de saber onde quer chegar, de realmente ter compromisso com o treino, com a academia, com tudo. Então, é um menino que, assim, o sucesso é garantido. Não tem como não ter sucesso. O nível dele, sabe? E eu vou acompanhar ele. Eu comecei com ele antes do Trials do ADCC. Foi o primeiro atleta que o Guilherme Mendes veio conversar comigo para acompanhar. E era uma situação bem complicada, porque ele precisava perder 20 pounds e a gente só tinha 4 semanas. Eu nunca tinha atendido ele antes. E eu falei assim: caramba, para mim é um sonho ter o Guilherme Mendes me procurando, né? Uma das pessoas que eu mais admiro no jiu-jitsu. E eu falei assim, ele segue o que tem que seguir. O Guilherme falou, Natália, pode confiar. Ele vai fazer exatamente o que você falar. Falei, então tá. Tracei a estratégia, o menino bateu peso muito bem, sem desidratar nada pro Trials. Nada, 66 quilos. Uma composição corporal perfeita. Foi lá, campeão. E agora vamos com tudo para DCC também. Então, eu admiro demais ele. É fácil lidar com atletas assim, sabe? Que você tem certeza que vai seguir ele, não erra. Ele não tem como botar um grão de arroz a mais no prato dele. Não existe essa possibilidade. E falando mais um pouco do trabalho, assim, teve atleta assim que você conseguiu virar a chave dele e não se baseando por resultado, mas a mudança que você causou na vida dele como pessoa. Ele fez ele enxergar que com a nutrição ele poderia atingir os objetivos da carreira dele. Tem algum assim que você guarda
especialmente com o carinho por essa Tiveram mudança? alguns. Tem um para esse Mundial. Eu atendo o Ribamar há muito tempo. Eu ia falar exatamente dele. E, e ele é um atleta difícil, porque ele tem um histórico com uma relação complicada com a comida pela infância dele. Assim, muitos atletas que passaram por uma privação financeira mesmo na infância, na vida adulta, eles carregam isso. É quase que eles arrastam uma corrente. Então, é um trabalho que muitas vezes tem que ir para o psicólogo para tratar, sabe? Então, o atleta ele começa a ganhar dinheiro e esquece que agora ele não precisa comer como se amanhã não fosse ter comida como era no passado. Só que ele continua reproduzindo. Então ele vai no restaurante muito bom, ele pede às vezes 2 pratos, come até passar mal, não saciou, parou. Ele continua comendo, em vez de levar para casa, né? Continua comendo. Porque na cabeça dele é a da infância. Que aquele dia tinha aquela comida em casa, tinha aquela refeição. Ele não E sabia se outro no dia não jantar ele ia teria. ter comida, ou não sabia o que ele ia comer no outro dia. Então eu entendo e tenho um carinho muito e paciência muito grande com ele, sabe? Porque não é só um, são vários que passaram por isso. Então eu sabia que com o Ribamar era um trabalho diferente. Tinha certas coisas que eu não podia exigir muito dele. Não podia. Só que chegou uma hora, né? Agora no Pan-Americano, eu não fiz um plano alimentar para ele. Ele só me pediu algumas dicas e tal, e eu ia falando. E aí, depois do PAN, ele me procurou e falou: Olha, coach, eu vou de médio. Aí eu, sério? Aí eu falei, mas você lutou tão bem no meio pesado. Porque realmente a performance dele estava muito boa. Eu falo, Sim, Riba, sim. imagina se a gente fizer um acompanhamento pro meio pesado. Você vai chegar muito bem. Não, coach, só que ele tinha uma luta casada. Logo depois do Mundial, ele tem uma luta casada que ele precisa estar no peso médio. Então, realmente não fazia sentido. Ele ia meio pesado, não ia dar tempo. É uma semana depois. Eu entendi. Eu falei, olha só, é o seguinte. Essa é a última vez que eu vou te acompanhar. Se você não seguir. Então, eu vou me dedicar a fazer um plano muito bom para você bater esse peso. Falei assim para ele, Vitor. Falei, se você não seguir, acabou. Porque é o meu tempo, é eu como profissional. Sabe, fica feio chegar lá e não bater peso. Sabe como assim? Eu fiz o trabalho, você que não seguiu. Só que até essa história desenrolar, o problema é da nutricionista. Sim. Então eu falei para ele, o menino virou a chave de um jeito. Ele só sabe postar foto do corpo dele agora. Ele tá até com o six-pack que ele falou. Exatamente. Ele tá muito feliz. Eu tenho certeza que não é só o fato dele ter o corpo ter mudado. Ele conseguiu. Ele virou a chave. Algo que ele nunca conseguiu fazer. Então, ver o Ribamar já no peso com kimono, uma semana antes do Mundial, no peso médio, é assim, só quem sabe quem é o Ribamar sabe o quão importante é essa vitória para ele, sabe? E Ribamar, cara, é um dos atletas mais talentosos que eu já vi. Acompanho o Ribamar desde O faixa azul. Samir fala muito isso. O Sei Samir fala, muito ele é bem do, perigoso no médio. sei muito bem do potencial dele e realmente das últimas performances dele, dos passados anos, se mostrou muito um atleta de dia, que depende do dia. Então você vê que quando o atleta depende do dia, porque realmente está faltando alguma coisa ali para você que medir a régua. Não, ele está vindo lutando bem essa sequência. E você vê que ele é muito talentoso. Ele venceu campeonatos grandes, a gente sabe, sem estar se dedicando. Teve um PAN, cara, que ele lutou bem pra caramba. Ele não lembro qual medalha ele pegou, mas ele finalizou, todo mundo finalizou, até o Cláudio Calazans. Um dia antes Eu lembro. ele tava comendo um hambúrguer. Eu falei assim, mano, o Ribamar vai comer um hambúrguer, cara. E amanhã Pelo menos tu tá pro nas dia quartas de seguinte. final. Então, tipo assim, eu falei, cara, você vê que um atleta tem muito potencial sem se dedicar. Imagine ele se dedicando. Eu tô bem empolgado para ver Eu ele também. lutar o peso médio. Então, Uma pessoa que teve uma virada de chave muito boa, mas assim, foi com o tempo, mas já tem um tempo que já virou essa chave, sim, é o Thalisson Soares, que tá comigo há muito tempo.
Mas quando ele era faixa marrom e a gente começou o trabalho, ele tinha essa questão. Então passava o campeonato, por quê? Ele vinha de uma restrição muito grande para poder bater o galo. E aí quando passava o campeonato, aí ó, era pizza, era muita, o peso dele subia. Ele realmente tinha uma situação bem complicada com a, só que eu fiz um trabalho com ele hoje em dia, uma graça. O peso dele não oscila mais que nem oscilava antes, sabe? O corte de peso dele é muito melhor. Muito melhor. Ele bate o galo muito melhor. Mas foi com o tempo. Mas a chave dele virou. Foi um resultado Natália, muito bom que eu tive com ele. Oi. hoje o atleta que não pode ter seu acompanhamento ainda, né? A gente fala ainda que vai ficar melhor para cada atleta, ele vai poder investir É. cada vez mais. Agora, 3 conselhos que você pode dar para um atleta que vai lutar o Mundial já nessa quinta, sexta, sábado, domingo, que ele deve evitar fazer para não prejudicar a performance dele. Seria uma mentoria gratuita aqui que a Natália vai dar para você no VF Comunica. Evitar consumir alimentos crus, então salada, folhas, nada disso. Por conta das chances de contaminação, e você não vai ter tempo de se recuperar se você tem uma diarreia, acabou. Pode ser o suficiente para você não ganhar. Então, peixe cru, nada de japonês, então ter cuidado com relação a isso. Se seu peso estiver bom, mantenha uma boa quantidade de carboidrato. Então, batata, macarrão, mandioca, próprio arroz, ter carboidrato para ter substrato energético para performar. Evitar também carne crua mal passada, né? Nada que seja empanado, excesso de fritura, gordura, nada disso. Hidratação em dia, então ter certeza que você está indo para o campeonato bem hidratado. Mas o que eu poderia falar? Cuidar do sono, né? Não adianta você ter feito um camp maravilhoso e a ansiedade tomar conta de você e você não conseguir dormir no dia que antecede a sua luta. Então, às vezes, fazer até uma banheira, mas não para perder peso, que as pessoas relacionam banheira até perder peso, mas fazer uma Sim. banheira ali para relaxar, ou uma jacuzzi mesmo para relaxar, nada de ficar desidratado, colocar uma música que você sabe que te acalma. Eu gosto muito de aromaterapia, com óleo de lavanda, óleos essenciais, fazer uma oração, dependente da religião que você tenha, mas se conectar com algo que você acredita e que vai fortalecer a sua fé. Então, te deixar preparado para essa noite você ficar tranquilo, né? Tem alguns suplementos que eu gosto de utilizar, mas eu não vou dar dicas aqui, porque eu não quero ninguém usando nada pela primeira vez, porque pode dar Sim, ruim. sim. Então, mas tem suplementos que ajudam nesse sentido também, e eu gosto de utilizar com atletas, inclusive aqueles que treinam à noite, aí o cortisol fica alterado, então a gente dá uma modulada. Eu acho que seriam essas as melhores dicas E pro, qual pro é um Mundial. alimento assim que você vê que os atletas assim consomem, que não fazem o acompanhamento que você e dos seus atletas, que você falou assim, cara, você deve riscar isso, isso não é compatível com sua carreira de atleta e que as pessoas, os atletas realmente gostam muito e que pode prejudicar a performance dele. Então, aí que tá. A ponto de prejudicar a performance, tem que ser algo muito inserido ali no dia a dia do atleta, sabe? Porque, olha, eu não coloco Refrigerante, talvez. refrigerante sem cogitação, assim, Por que tem né? O que alguns que um atletas atleta. que gostam, acham que o refrigerante diet não vai fazer diferença? Faz diferença? Não, é por conta do açúcar, né? Então, assim, se você vai tomar uma Coca-Cola zero, pelo menos em termos de caloria, não vai prejudicar o teu corte de peso. Mas a gente está falando de atletas de alta performance, então não é só caloria. É o que, que tem ali de nutriente para você, sabe? Então, uma kombucha, tem vários probióticos ali que vão ajudar. Então, tem aquele gás. Meus atletas gostam muito de kombucha, é uma forma que a gente encontrou aí de tirar o refrigerante, a própria água com gás. Então, refrigerante. Mas, assim, meus atletas, a maioria, assim, não tem problema com refrigerante, não. Na verdade, Vitor, eu acho que eu tenho até sorte, assim, sabe? Os atletas que. Eu acho que é porque eles me assistem tanto no Instagram, então eles já chegam meio que sabendo aonde eles estão pisando, sabe? Eles perguntam muito para outros atletas como que é o acompanhamento com a Natália. Então,
não tem tanta surpresa, sabe? Com relação ao meu posicionamento quanto a certas coisas. Então, eles chegam bem abertos a, Natália, eu quero pagar o preço de ser um campeão. Eu amo trabalhar com pessoas que querem ser campeões, porque eles fazem o que tem que ser feito. E aí é óbvio, eu tento entender como é a história dele, da infância, tudo, para a gente tentar associar. Então, tipo, muita gente acha que não pode comer chocolate. Dá para colocar um chocolate amargo ali no plano alimentar sem problema nenhum. Eu tenho atletas, vou até contar um segredinho. O Lucas Lepre, ele é acompanhado por mim, né? E ele falou, eu gosto de um sorvetinho e tal. Qual o problema ele comer um sorvetinho uma vez na semana? Eu coloquei no plano dele. É um sorvete que eu olhei os ingredientes, tem uma composição boa para um atleta. Então não tem problema nenhum, sabe? Eu sempre tento adequar, porque isso gera aderência. Se o atleta ele tem aderência, ele gera resultado, e resultado cada vez mais rápido. Então, assim, eu lembro até o Guilherme, quando falou comigo, falou, Natália, os atletas aqui da academia, a vida deles é muito focada em treino, jiu-jitsu, da aula. O final de semana é o momento que eles têm para relaxar. Teria como você colocar... Ele mesmo falou comigo, não foram nem os atletas, foi o Guilherme que me falou. Teria como você colocar, às vezes, uma refeição off para eles? Claro que eu vou colocar. Quando a gente se aproxima da data do evento, aí a gente tira esse off e deixa tudo bem condensado, como eu planejei na estratégia. Agora, antes, um mês antes, 2 meses antes, tem refeições off. Um off programado, mas tem um hambúrguer, se quiser, entendeu? Não tem problema nenhum. E Não vejo isso como um problema para performance, entende? Sim. Do time que você tá, do seu time agora que você acompanha, quais são os atletas que vão ter esse cuidado seu na pirâmide a partir de quinta-feira? Nossa, tem muita gente. São 20 atletas. Eu não sei se eu tenho condição agora à noite de falar o nome de todo mundo. Mas eu Assim, dos posso dizer faixas pretas, assim, principalmente, dos quem vai estar faixas lá? pretas. Então, de menino, feminino, temos a Maíssa Bastos, né? Bia Basílio e Thalita no médio. Ela acabou de ser campeã no europeu. Então, eu acho que é o primeiro mundial dela na faixa preta. Sim, é o primeiro. Menina tá forte, vem com tudo. Agora, faixa preta, vamos lá. Galo tem o Thalisson Soares, que né, fez o camp dele todo na AOJ. Teve uma evolução muito grande, tá realmente preparado, sabe? Que eu acho que o que faltava para o Thalisson era ter um coach. O garoto é muito talentoso e ele tem sede de aprender, sabe? De evoluir. Ele tá sugando tudo do Guilherme Mendes, assim, sabe? Tá ali do lado mesmo. Então ele teve uma evolução muito boa. Eu tô bem animada para ver a performance dele nesse Mundial. No Pluma eu não tenho atleta. No Pena eu tenho o Gabriel Souza, que já tá comigo há muito tempo. Tá se sentindo muito bem também para esse Mundial. Lutas duríssimas, né? Eu acho Tem que uma divisão muito dura. eu acho que as quartas dele é o Fabrício, né? Sim. É um negócio assim, vai ser guerra. Aí, vamos lá, no leve eu tenho 2 atletas. Tenho o Matheus Gabriel, né? Que fechou com o Canuto ano passado também no peso leve. O objetivo aí, eu acho que do Matheus Gabriel é ficar tipo, Lô, ser campeão em cada categoria. Eu tô achando que ele tá querendo ir para esse caminho, vamos ver. Tenho também o Jonathan Alves, né? Que infelizmente ano passado no Mundial eu já estava acompanhando ele, é nosso segundo Mundial juntos. Ele se machucou, ele ganhou a luta, né, do Guilherme Rocha, mas ele preferiu não continuar porque ele achou que aquele dedo realmente ia atrapalhar a performance dele, ele preferiu sair. Então, agora ele tá 100% e vai ser muito bom assisti-lo também. No médio também tenho 2, né? O Tainan, que tá indo atrás dele do Bi, tá? 100% vem aí, né? De uma sequência de vitórias, de performance exemplar. Tem o Riba com sangue nos olhos para conquistar o primeiro título dele mundial. E tenho também o João Felipe, que ele é da Gracie Barra, que também vai lutar. E o Xande,
que o Xande, ele correu de mim nesse mundial. Tá, queria comer umas coisinhas fora da dieta e tal. Eu me fiz de doida, mas aí ele me procurou essa semana para a gente já ajustar a alimentação dele para esse mundial essa semana e a gente vai voltar com tudo pro ADCC e talvez fazer aí a última luta dele. Não sei se vai ser a última mesmo, né? Eu estava assistindo a Eu entrevista acho dele que hoje com você, mas parei. Não sei se vai ser a última. eu acho que ele falou que o Mundial é o último porque ele quer dar atenção aos atletas, a fazer outro tipo de carreira, ter mais tempo para pensar em outras coisas, mas até o ADCC ele vai chegar bem, ele está motivado, está feliz. Eu acho que bem animado, me procurou você, assim, empenhado a se dedicar e chegar bem no ADCC. você lutar feliz é sempre a melhor coisa para o atleta. Com certeza, com certeza, com certeza. E saber cuidar. Eu acho que para o atleta estar 100% ali feliz, cara, eu acho que o maior receio dele é dos mais levinhos, assim, do pesado, que tem que bater peso, é a segurança de bater o peso. Você acredita que o atleta que ele bate bem o peso, ele fica muito mais confiante para lutar? Com certeza, com certeza, com certeza. Ele chega lá sabendo que ele fez o 100%, sabe? Tô bem no peso, treinei bem, tô sem lesão, porque tem isso, né? A nutrição também evita que você tenha lesões. É óbvio que situações podem acontecer, mas ajuda muito você ficar com a imunidade em dia. O que mais acontece, Vitor, é o atleta se preparar, fazer um camp excelente, e aí o que acontece? Na semana do Mundial, ele fica doente, fica resfriado, com o nariz congestionado. E aí, como que luta 100%? Já não é 100%. Às vezes tem que entrar com medicamento. Olha que triste. Sim. Então, a gente evita que tudo isso aconteça também, que a gente sabe que vai comprometer, não tem jeito. Natália, Então, um atleta que chega lá realmente, todos esses que eu falei estão se sentindo nos seus 100% para o Mundial. sim, dos atletas que você acompanha, eu vi todos assim na rede social, colocando que está bem no peso. Acho que o atleta fica até mais confiante de falar com a mídia, de se apresentar, porque ele está vendo que o trabalho dele está dando resultado. E essa mudança vai até para a vida, né? O desafio de você se manter no peso, bater o peso, te deixa bem melhor para você fazer qualquer coisa. Com certeza, com certeza. 47 minutos aqui de entrevista. Você que está assistindo a gente até o final, parabéns. Você está estudando jiu-jitsu, quer aprender com a melhor, com a profissional que está fazendo a diferença na comunidade. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigada, Vitor. Prazer. Já estava já no cronograma para a gente ter feito essa aqui muito tempo, mas enfim, conseguimos. Muito obrigado. Vejo você na próxima. Obrigada a você. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu.